Fala, meus jovens, aqui quem fala é o Adriano do canal Mentalizando. Sabia que é possível ganhar dinheiro no YouTube mesmo sem aparecer? Aprenda a criar canais darks ou de cortes como este. Primeiro link na descrição. Vamos pro corte? Desse jeito, nessa época, eu comecei a usar o Instagram. E eu tinha o Instagram já parado há 1 ano, que um amigo meu pegou meu celular e disse, como você não tem Instagram? E fez, e eu deixei parado. 1 ano depois, nessa época, eu comecei a postar uma foto ou outra e dividir um pouco da rotina. Então, meu Instagram sempre foi pessoal, nunca teve Nutri ou alguma coisa assim lá. E eu dividia tudo, então, desde a minha profissão, que eu sempre deixei claro que era algo que eu estava e não era, e até o fato até os treinos, que sempre gostei muito de fazer, o cachorrinho que gostava, as coisas que eu lia e tudo mais. E aí eu me lembro da primeira vez, foi bem assim no começo, sei lá, 1 mês ou 2 atendendo, que sentou à minha frente alguém que disse, eu vim pelo Instagram. Eu tinha 600 seguidores. E aí Que ano que era isso? 2014, talvez. Nossa, você tá há um tempão então na internet. Sim, já tô há 8 anos. Por aí, Legal. 8 para 10, vai. Uhum. E quando essa pessoa disse isso, foi um negócio assim, ok, entendi, dá para vir por ali. Então eu passei a dividir ali com mais cuidado, sabendo que era por ali uma das chances das pessoas chegarem. Então eu já estava convencida de que a coisa do boca a boca, ou de você ter um parente que já está ali, ainda funcionava, mas na minha cabeça era assim, não pode ser que seja só isso, deve haver uma outra forma. Na área da saúde, a gente não tem muitas formas de fazer divulgação, até pela questão ética dos conselhos e tudo mais, e quando eu ouvi isso, eu disse, bom, então, de repente, por ali dá para vir. Então, eu passei a dividir mais ainda informações de nutrição e tudo mais por ali. Eu fiz o fake it until you make it por muito tempo, e não que fosse um fake it, mas eu pensava assim, eu já vou agir aqui, como eu agiria caso isso aqui fosse realmente a grande fonte de onde meus pacientes vêm. Você diz assim, ó, o fake until you make it, né? É uma frase muito comum que o pessoal diz, que é de você atuar como se você já fosse. já estivesse lá, né? Isso. E aí você disse que você fez isso no seu Instagram como se ele fosse uma fonte de captação já para você de clientes. A minha ideia era assim, todo mundo que está olhando é um potencial cliente, é um potencial paciente. Então, vou falar de uma forma que um potencial paciente possa dizer, tá aí, gostaria de sentar ali na mesa dela e ter a orientação dela. E nessa época, esse tipo de abordagem começou a ser bastante divulgada aqui. Eu descobri isso através de um livro X que caiu na minha mão. E como eu não tinha muita gente para atender, e eu tinha tempo livre, eu usava o tempo que eu usaria trabalhando, do tipo em horário mesmo, das 7h30 da manhã até as 10 da noite, estudando isso. Então, na época, não tinha quase nada em português. Eu acho que tinha 2 livros sobre isso em português. Então, eu entrei na Amazon e comprei todos os livros que existiam em inglês sobre o assunto. Livros não pagam imposto para vir, então, e um amigo meu me emprestou o dinheiro, porque eu era uma quebrada. E aí, de grana, como que era a sua fase de grana aí? Cara, eu venho de uma dificuldade muito grande. A minha família, meus pais são separados, então do lado do meu pai havia estabilidade. Nunca houve grana, mas havia estabilidade, ninguém passava necessidade. Do lado da minha mãe, o pau caía a folha. Então a gente passou necessidade muito tempo. Você morava com sua mãe? Eu morava entre os dois. Então, eram 2 anos lá, de repente mudava para cá e passava um dia lá. Então, quando eu estava com a minha mãe, eu vendia revistinha no semáforo, vendia pão de porta em porta, e era tudo muito da minha cabeça. Então, eu me lembro de uma vez a gente estar em casa num bairro muito ruim, em Rio Preto, que a gente morava, numa casa que não tinha luz mais, porque já tinham cortado muito tempo, e eu lembro de fuçar numa bolsa da minha mãe e achar 10 centavos, e na época o pãozinho custava 10 centavos. E eu me lembro de ir ao bar da Dita, que era do lado, e comprar um pãozinho, mas como criança. Assim, no pensamento de criança, tipo, puxa, isso pode ser legal. E eu peguei aquele pãozinho e fui até uma vizinha que achou muito bonitinho que eu fizesse aquilo e vendi aquele pãozinho para ela por 20 centavos. E aí eu fui lá e comprei 2 pãezinhos da Dita e fiz isso a tarde toda. E eu consegui juntar naquele dia mais ou menos alguma coisa entre 4 ou 5 reais, o que na época era muito dinheiro. E aí eu me lembro mais para uma criança. E aí eu me lembro que eu comprei massa de tomate e um macarrão e naquele dia a gente jantou. Então eu falei, puxa, tem uma coisa aqui. E então tudo que acontecia em casa, tudo que meu padrasto fazia, bala de coco, fazia pão, eu ia vender. E eles totalmente inconsequentes deixavam, então eu saía sozinha e ia vendendo as coisas e tal.